paz do Messias, chamado Cristo, para todos que estão agora assistindo esses vídeos que eu estou postando, tanto no canal do YouTube como no Kawaii. Peço ao Senhor, nosso Deus, que os abençoe e os proteja e os livre de todo mal. E eu quero deixar bem claro que os meus vídeos não é para debate. Gravo vídeos não para debater, porque o meu Senhor, o meu Deus, Ele não é Deus de contendas nem de debate. E cada um receberá de acordo com o seu galardão o que tem praticado nessa terra. Cada um, ninguém vai escapar. E Deus, o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, o último banquete está sendo preparado, bem guardado, para o último dia. É o banquete, como ele está falando no livro de Apocalipse, que chamará as aves do céu, as aves, ele chamará todas elas, para comerem carnes, tanto de reis, oficiais, cavalos, cavaleiros, tanto de pessoas grandes e pessoas pequenas. Isso quer dizer dos escravos, das escravas, tudo, de todo aquele que fazem os seus relatórios, seus testemunhos, dizem que Deus não é Deus, que Deus tem que se converter, para que ele venha também se converter, e diz que Jesus, ele é mentiroso. Tudo isso está sendo anotado no livro da humanidade. A história da humanidade será revelada, porque o Cordeiro quebrará os 7 selos, que é a história da humanidade, e lá está escrito a vida de cada um que viveu nessa terra. Os que praticaram bem ressuscitarão para a vida eterna. Os que praticaram mal, os que falaram muitas bobagens, muitas heresias, esses ressuscitarão também, mas para o castigo eterno. E o último banquete, as aves comerão carnes de grandes e pequenos, de reis e de escravos, e de oficiais. É o último dos banquetes. Tudo o que praticamos aqui nessa terra está sendo bem guardado para o último dia. Essas pessoas, elas se levantarão para lutar contra o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro? É o Messias, o Filho de Deus. Mas, com a sua espada afiada dos 2 lados, ele os derrotará. Muitos, todos eles. Suas vestes salpicadas de sangue, porque ele lutará para vencer mais uma vez.
E agora eu já convido todos vocês, meus irmãos, vocês que entendem, que compreendem a Bíblia Sagrada, porque essa Bíblia, ela é um manual, para que nós venhamos acreditar, crer e mudar de vida, mudar. Deixar de fazer coisas erradas, deixar de ser meninos, deixar de ser crianças e ser adultos. E também eu já convido todos vocês para lermos juntos o 13º livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Davi conquista a cidade de Rabá. Está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 26 ao versículo 31. Na primeira primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. Porém, a coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que o rei Davi tirou e colocou na sua própria coroa. O rei Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Batalhas contra os gigantes filisteus. Está escrito também no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 22. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Isso era 24 dedos, juntando os da mão com os dos pés. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia,
irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Sempre havia peleja, luta, guerra, mas os israelitas venciam os seus inimigos, porque Deus estava com eles e nunca os deixou sozinhos. Capítulo 21 do mesmo livro, o livro de Primeiras Crônicas, o 13º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 21. Davi manda contar ao povo. Está escrito também no livro de 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 25. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel. E por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Então Satanás, ele influencia, ele tem o poder de influenciar a pessoa, de entrar na mente e influenciar a pessoa a fazer coisas erradas. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça ao povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso? E tornar culpada toda a nação. Joabe estava pedindo para que o rei Davi não fizesse isso. Isso era uma loucura diante de Deus, porque Deus não mandou ele contar o povo. Não faça isso, ó rei. Mas o rei fez. Mas o rei fez o que estava em sua cabeça, o rei Davi. Mas o rei fez com que Joabe obedecesse, e a sua ordem foi obedecida. Porém, mais o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desamparou. Não, perdão, mais uma vez, perdão. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei Davi, e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim, nem na tribo de Levi e nem na tribo de Benjamim. Joabe não fez a contagem. Então, isso levou a Deus ficar muito irado com o rei Davi. O que foi feito desagradou a Deus, e por isso ele castigou o povo de Israel.
Então o rei Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Então o profeta Gade foi lá falar com o rei Davi, dar a notícia a ele do que Deus tinha mandado para ele. Então o profeta Gade foi falar com o rei Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma destas três coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. Porém, ó rei Davi, o que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreu 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. O rei Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestidos roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí o rei Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu
do terreiro e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então o rei Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor. E assim, a peste acabe, eu pagarei um preço justo por ele. Porém Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifícios no altar, as taubas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. Eu quero pagar. Eu não quero servir ao Senhor, nosso Deus, de graça. Eu não quero dar nada a Ele de graça. Eu quero pagar pelo terreiro, pelos bois. Quero pagar pela lenha, por tudo eu quero pagar. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Até os anjos obedecem a Deus, e muitos criticam, desobedecem, dizem coisas e mais coisas contra o Senhor nosso Deus e contra o seu Filho, o Messias. Pensam que são meninos, pensam que são crianças, mas não são nem meninos nem crianças, são adultos. E vão pagar o preço bem caro. E vão pagar o preço bem caro. Vão correr para um lado, para o outro, mas não vão escapar. Vão procurar refúgio, mas não vão encontrar. Porque ele diz: debaixo da terra, lá eu estou te vendo. Se forem para debaixo da terra, lá eu estou te vendo. Se esconderem dentro das árvores, lá também estou te vendo. Se entrares no fogo, também eu estou te vendo. Ninguém escapa. Ninguém vai escapar do julgamento final. Ele está vendo tudo, o que praticamos, o que falamos e o que fazemos de errado. Tudo ele está vendo. E está deixando para uma hora só, para um dia só e um momento só. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão, mas o rei Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Se passasse, o anjo matava.
Então agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.